Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar compartilhando mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai dar a introdução em Zacarias. Vamos estar meditando no capítulo 1 e no capítulo 2. Vamos estar lendo esses dois capítulos hoje e vamos ver o que o Senhor nos revela através dele. Vale lembrar que este livro ele vem trazendo em torno de uns 10 anos decorrido. A gente vai estar olhando ali que ele fala antes da construção do templo um pouco, e depois da reconstrução do templo, e vamos estar dando uma meditada também. Vale lembrar que é o segundo templo, digamos assim. O primeiro foi feito com Salomão ali, com Davi, que deixou todas maquetado como que ia ser feito, e depois ele foi destruído, o povo foi exilado para Babilônia, enfim, teve várias reviravoltas, e aqui a gente vê que ele está sendo reconstruído de novo também. Então tem vários detalhes e também está falando sobre chifres, cavalos, visões. Então dá para a gente entender que é um livro profético também, como fala, né? Os profetas menores, e Zacarias é um dos profetas menores que vem trazendo também profecias para os fins dos tempos também. A gente vai ver também neste livro. Assim como fala em Apocalipse, também ele trata aqui de algumas figuras de chifres e cavalos. Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 1, ele vai falar bem assim, ó. No 8º mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, e neto de Ido. Vale lembrar que também ele acompanha também ali a questão de Zorobábel no profeta Ageu, para a gente entender que era o mesmo rei Dário, que tanto estava falando com o profeta, e agora, digamos, Zacarias também é no mesmo reinado de Dário. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, me perdoe. Nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados e os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e o levaram a converter-se, a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite, tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado em um cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas, num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Vale lembrar que também em Apocalipse ele trata também com essas mesmas cores de cavalos. Eu não vou entrar em detalhes, digamos, o que significa o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, porque em Apocalipse ali é figuras e ele vai estar se explicando. Então eu perguntei, quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, eu mostrarei a você quem são. O homem que estava entre as murtas explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas, percorre toda a terra e encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos Exércitos, até quando deixarei de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu, palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse, proclama, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras.
porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Digo mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Vale lembrar que ele não explica muito sobre os cavalos ali que ele falou, mas se tiverem curiosidade e quiserem dar uma olhada em Apocalipse ali, ele começa a explicar um pouco a respeito dos cavalos. Mas enfim, depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres, então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Chifres, vale lembrar que é reinos, é rei, digamos, instituído. Como lá em Apocalipse também fala muito de chifres, dá para a gente entender que é reinos, reis. Depois o Senhor me mostrou um artesão e eu perguntei o que eles vão fazer. Ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. No capítulo 2, olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. E eu lhe perguntei, onde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. Ele lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todos que tocarem vocês, toca na menina dos olhos dele. Enfim, vale lembrar que Israel, Jerusalém, ali é a menina dos olhos do Senhor, por mais hoje, digamos que a gente saiba muito bem que o remanescente de Israel será salvo e as pessoas digamos, israelitas, eles têm que se converter a Cristo para alcançar a salvação também, porque hoje a gente vive pela graça, pela fé, e não é mais pela lei, como ainda muitos vivem. Enfim, o Senhor fala ali que ela é a menina dos olhos. Enfim, hoje a menina dos olhos do Senhor também, hoje é a igreja. Hoje a igreja é a menina dos olhos do nosso Senhor. Por isso, se nós quisermos ficar, digamos, amparado pela cobertura espiritual do Senhor, é só estar ancorado na igreja, que está tudo certo, não tem problema nenhum. E basta também, então, andar nos mandamentos e nos preceitos básicos que o Senhor nosso Jesus nos ordenou também. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cantem e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor dará Judá com a sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Arquitetem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Enfim, nós vamos estar continuando aí nos mesmos preceitos, como nós estava lendo agora. E nos próximos capítulos a gente vai estar dando mais uma meditada neste mesmo assunto também. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação. Me perdoem pelas tosse, ainda não consegui me curar ainda da gripe, mas estamos ainda de forma
a melhor forma possível eu tô tentando aí gravar os videozinhos e colocar aí para estar lendo e dar continuidade na nossa leitura. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.